região do Rio Doce teve seu povoamento iniciado em meados do século XVII, após a descoberta de ouro nas proximidades de Peçanha. A cidade de Governador Valadares começou a surgir com a subida do Rio Doce pelos bandeirantes e comerciantes canoeiros que vinham do Espírito Santo no início do século XIX. Apenas a partir do século XX, a ocupação do território foi acelerada, devido à constituição da Estrada de Ferro Vitória-Minas, em 1º de fevereiro de 1902, trazendo progresso econômico e populacional à cidade. Inicialmente traçada passando por Diamantina e Peçanha, a referida ferrovia teve seu curso desviado para atingir as reservas de ferro descobertas em Itabira. Na década de 1930, a finalização da Estrada de Ferro Vitória-Minas facilitou a expansão das atividades siderúrgicas para o Vale do Rio Doce, potencializada também pela conexão da ferrovia com a Estrada de Ferro Central do Brasil, interligando a região com os grandes centros consumidores do país, Rio de Janeiro e São Paulo. Esses estudos mostram como a Estrada de Ferro Vitória-Minas foi, e ainda é, elemento importante para o crescimento de Governador Valadares, nos mais diversos aspectos. Porém, com o desenvolvimento da cidade, atualmente é possível perceber algumas desvantagens que essa linha férrea tem acarretado, como, por exemplo, ruídos, impactos visuais mediante a barreira existente ao longo da estrada de ferro, acidentes, entre outros. Recentemente, a barreira de ferro que separa a ferrovia dos demais bairros foi reconstruída, a fim de diminuir os constantes acidentes ocorridos na via. O aumento da barreira protetora ocasionou um entrave no entendimento do ponto de vista urbano da cidade. Para muitos valadarenses, há uma divisão entre os bairros de um lado e de outro da via. Para outros, a cidade parece se encerrar ali, devido ao limite visual que a barreira impõe. Além disso, a muralha de ferro provocou o aumento dos ruídos durante a passagem do trem, visto que as barras de ferro encontram-se bem próximas uma das outras, propagando mais o som. Esse ruído incomoda os moradores das proximidades da estrada de ferro. A diferença foi para pior, porque antes eles limpavam ali os matos, agora está tudo sujo e o barulho aumentou. Durante o processo de pesquisa sobre o tema Impactos Urbanos Causados pela Estrada de Ferro Vitória-Minas, entrevistamos algumas pessoas que trabalham e moram próximo à linha férrea. Em relação à reconstrução da barreira entre a ferrovia e a Avenida Moacir Paleta, os moradores do bairro São Pedro relataram que essa mudança causou diferentes impactos. De acordo com Marlon de Souza, morador e comerciante da rua Toniel Mota, a maior diferença percebida foi em relação à segurança. Segundo ele, tornou-se mais difícil a fuga de ladrões, devido à nova altura da barreira. Já na opinião do senhor José Carlos Perazio, morador da Avenida Moacir Paleta há 50 anos, a maior diferença percebida foi o aumento do barulho mediante a troca do dormente de madeira pelo de ferro. Além disso, outro impacto é a vibração causada quando o trem passa. De acordo com o senhor José, com o passar dos anos, essa vibração provocou trincas e rachaduras nas paredes de sua residência. Qual a sua opinião se a linha de trem fosse para fora, mudasse para fora do perímetro urbano? Seria melhor, porque acabaria com o barulho da buzina do trem e também, porque quando ele passa, treme muito, tem rachadura na casa e acabar com isso. Como eu já moro aqui há 6 anos, o som não me incomoda muito, que eu já acostumei. Agora, em relação à visão, eu achei que a rua ficou bem deserta, assim. Antes não tinha aquelas barreiras lá e a gente via só mato. E a rua, mesmo assim, era bem mais aberta, não era tão fechada. Então, para mim, ficou bastante deserta. E qual a sua opinião sobre o deslocamento da ferrovia para fora do perímetro urbano de Valadares? Bom, tirar de Valadares a gente ia perder como se fosse um patrimônio histórico. Sabe que a Ibituruna já se tornou assim, um ponto turístico da cidade. Eu acho que a linha do trem aqui na cidade também já é um marco. Se tirasse, ia perder uma iguaria assim, perfeita da cidade.
Bom, eu acho que ia ficar ruim bastante. Ai, ela não deixa eu falar, entendeu? Obrigada pela sua entrevista. Obrigada. Beijo, Biel. Beijo, Biel. Beijo, Biel. Vai, tem que